Finalizada a questão da prova documental, nós vamos começar agora a ver a prova pericial, certo? A prova pericial nada mais é do que uma prova que é produzida no processo quando o juiz ele não apresenta a expertise e o conhecimento técnico necessário para analisar o fato controvertido, que sem ele é impossível se conduzir a uma decisão correta e justa dentro da pretensão que se está pretendendo ver tutelado no processo judicial. Então, ela tem vez, efetivamente, quando, para a elucidação dos fatos alegados na ação, faz necessário recorrer-se a conhecimentos técnicos especializados que o juiz não possui. Por exemplo, conhecimentos de medicina, conhecimentos de engenharia, conhecimentos técnicos de equipamentos, que um juiz médio ou pessoa média não tem esse conhecimento, né? O conhecimento do juiz é um conhecimento, efetivamente, das questões de direito, mas existem questões técnicas de outras áreas de especialidade que o juiz não tem domínio e, efetivamente, não pode, com isso, dar uma decisão justa dentro da necessidade que se existe dentro do processo judicial. E aí eu trago um conceito de Didier, que ele diz que prova pericial é aquela em que a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito, especialista em determinado campo do saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial, que poderá ser objeto de discussão pelas partes ou por seus assistentes técnicos. A fonte da prova pericial pode ser pessoas, coisas ou fenômenos, certo? Com relação, no INSS, quando se ingressa com uma demanda previdenciária na Justiça Federal, requerendo benefício ou de aposentadoria rural ou de um benefício por incapacidade, o juiz ele não tem o conhecimento técnico para dizer se aquela pessoa tem aquela doença que é incapacita do trabalho ou não. Então ele precisa dizer efetivamente do respaldo, né, de um laudo médico, onde o médico ele vai atestar aquela incapacidade ou não daquele cidadão, certo? Então você verifica que a prova pericial aí vai ser utilizando como fonte uma pessoa. Pode ser uma coisa. Na demanda que eu falei para vocês do dentista, em que ele comprou um equipamento de radiografia, em que esse equipamento deu problema quando efetivamente ele foi utilizar. E aí o juiz, como não tinha expertise técnica para saber se estava dando defeito aquele equipamento, ele nomeou um perito para analisar o equipamento e verificar se realmente estava apresentando defeitos. Então aí verificamos que a fonte da prova pericial foi uma coisa. Ou com relação a fenômenos, porque a prova pericial ela pode se debruçar efetivamente sobre um fenômeno para saber se naquele ambiente existe um barulho excessivo, né? Na questão das demandas trabalhistas, né? Se existe um barulho ensurdecedor que efetivamente ensejaria o pagamento de um adicional. Então, tudo isso pode ser objeto da prova pericial. E sendo objeto da prova pericial, vindo como fonte da prova pericial, certo? As espécies de prova pericial são exame, vistoria e avaliação. O exame é a inspeção de pessoas e bens móveis ou semoventes. Vistoria é a inspeção de bens imóveis. E a avaliação é a atividade do perito em que ele vai fixar o valor das coisas e dos direitos. Quando, por exemplo, se tem um bem que precisa ser alienado para pagar, sei lá, algum tributo, algumas custas. Então, chama-se o perito para avaliar aquele bem e vai dizer, quantificar o valor daquele bem ou daquele direito, certo? E aí existe uma diferença entre perito e assistente técnico. Qual é a diferença entre um perito e um assistente técnico?
Conforme vocês vão ler no material doutrinário que eu passei para vocês e também na legislação, no que é previsto no Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o perito, efetivamente, é aquele expert, né, que é um auxiliar da justiça, que vai ser nomeado pelo juízo para prestar um munus público e, efetivamente, dar um parecer lastreado, ou melhor, no suporte de um laudo pericial, que vai tentar sanar as dúvidas e as controvérsias que existem sobre o fato que está sendo alegado naquele processo judicial. Então, primeira diferença entre o perito judicial e o assistente técnico. O perito, ele é um auxiliar da justiça. Ele é um imparcial, completamente imparcial, certo? E não é efetivamente como reconhecido de nenhuma das partes. É uma pessoa de confiança do juízo. Mas vocês vão verificar pela leitura dos artigos do Código de Processo Civil que as partes podem fazer um negócio jurídico processual com base no artigo 190 para escolher uma pessoa para ser o perito, contanto que ambas as partes estejam de acordo, certo? Diferentemente, o assistente técnico, ele é um auxiliar da parte. Ele é um expertise da mesma área do perito, mas que é contratado pela parte para analisar aquela perícia que está sendo realizada. No caso eu tenho uma demanda tributária em que eu estou pedindo a compensação de créditos tributários, certo? A empresa tem um débito alto de tributo na receita pelo Simples, e aí tem um valor que deve ser repetido em débito também no valor muito alto. E aí eu entrei com ação judicial de compensação de crédito tributário, e para chegar a um consenso do valor, porque eu alego um valor e a União alega outro, o juiz nomeou um perito judicial para fazer os cálculos, e eu posso até mandar e disponibilizar o laudo pericial para que vocês deem uma olhada. E aí, o juiz nomeou a perita judicial para fazer a perícia e dizer qual o valor, efetivamente, se existia valor ainda de débito ou se tinha crédito a receber e qual seria o valor do encontro de contas. E aí, a minha cliente, né, a sócia majoritária da empresa, ela contratou um assistente técnico, que foi um escritório de contabilidade de Recife, para também analisar os mesmos dados analisados pela perita e fazer um laudo técnico para contrapor no que tiver divergente do laudo da perícia. Então, o assistente técnico, ele é um profissional, obviamente, da mesma área do perito judicial, que tem expertise naquela mesma área de conhecimento necessária para a perícia, só que ele é de confiança da parte, né? Obviamente, ele vai fazer um trabalho, ele não pode efetivamente colocar dados falsos ou incorretos, mas ele vai atuar tentando, da melhor forma, resguardar o direito que a parte pretende ver resguardado. Então, verificamos que o assistente técnico, nessa seara, ele não tem imparcialidade, certo? Com relação à indicação, o perito judicial é nomeado pelo juiz, respeitando justamente as exigências legais, né, que tem a questão de exigências legais para a pessoa ser perita judicial, ou pode ser escolhido consensualmente, como já falamos, através do negócio jurídico processual. Assistente técnico é de livre indicação das partes. Com relação à parcialidade, já falamos, o perito ele deve ser imparcial e submete-se à alegação de suspeição e impedimento, salvo se ele for escolhido consensualmente. E aí, se ambas as partes escolheram o perito consensualmente, nenhuma delas pode alegar suspeição e impedimento do perito. Já o assistente técnico, ele é parcial e ele não se submete à suspeição e impedimento. A participação do perito ela é obrigatória. Obviamente, sem o perito, não se pode fazer uma perícia judicial. Já
A participação e presença do assistente técnico é facultativa, é opcional. Fica a critério das partes decidirem se vão indicar assistente técnico ou não. O perito ele emite juízos técnicos e científicos sobre a questão que está sob exame judicial. E o assistente técnico ele fiscaliza o trabalho do perito e emite a sua opinião para criticar ou apoiar o laudo pericial. E aí eu vou disponibilizar para vocês também as considerações que o assistente técnico fez em relação ao laudo pericial dessa demanda judicial que eu falei para vocês. O instrumento do perito judicial é o laudo pericial, é onde ele vai colocar as conclusões dele. E o instrumento do assistente técnico é o parecer técnico, que ele também apresenta no processo para contrapor o que ficou configurado no laudo pericial, certo? Então, a diferença de assistente técnico e de perito é essa. Com relação ao procedimento da prova pericial, vocês vão encontrar o procedimento detalhadamente nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil. Eu peço que vocês leiam esses artigos, certo? Detidamente. Eles são autoexplicativos. Tem a questão de prazo, qual o prazo efetivamente para se nomear perito judicial, para impugnar essa nomeação. Se existe impedimento ou suspeição, tem que ser alegado por qualquer das partes em momento oportuno. O prazo para efetivamente se discutir as conclusões do laudo pericial, o prazo para indicar assistente técnico, que o assistente técnico, como ele pode atuar dentro do processo. Então, tudo isso está detalhado nesses artigos 464 a 480. Eu peço que vocês leiam esses artigos para não ficar aqui uma coisa cansativa, né, e desnecessária de eu estar aqui lendo artigos e dispositivos legais, né? Vocês leiam os artigos. Se existir alguma dúvida com relação a esses artigos, ao que está previsto nos artigos, vocês mandam as dúvidas por e-mail, que aí a gente tenta sanar da melhor forma possível, certo? Então, com isso, a gente finaliza a questão do direito probatório. Temos outras coisas para a gente efetivamente tratar, mas seriam coisas que não são nem tão usuais no nosso dia a dia, que não acontecem tanto na prática, certo? Como também são coisas que não caem tanto em provas, seja de OAB, de concurso, mas efetivamente, por isso eu estou dando primazia e mais importância para a gente ver nos próximos vídeos decisão judicial, coisa julgada, ver se der tempo alguma coisa de precedente judicial, certo? Para que não fique muita informação para vocês nessa segunda unidade dentro da exiguidade de tempo. E aí eu também me comprometi com vocês, não esqueci, de dar uma aula sobre pedidos, que ficou prejudicada na primeira unidade. E aí esse vídeo eu vou gravar sobre pedidos, não vai cair na prova da segunda unidade, certo? Mas que vocês tenham o conhecimento sobre essa matéria que não foi passada da forma devida nas primeiras aulas, tá certo? Então, com esse vídeo a gente encerra a parte de direito probatório e nos próximos vídeos a gente já começa a estudar a decisão judicial, tá certo?